Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco e um bom café da manhã. A pergunta que eu já te faço, eu quero que você escreva aqui embaixo. A culpa é do Boina? A culpa é do Zé do Boina? A culpa é do Álvaro Pacheco? Ou a culpa é dos jogadores? Ou a culpa é de quem contratou estes jogadores? Porque o Vasco da Gama empata em São Januário contra o Cruzeiro num jogo terrível, horroroso, em 0-0 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. E assim você vai acompanhar comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar a classificação do jogo, como é que foi o jogo, como é que foi a escalação do Vasco para esse jogo, substituições e algumas ponderações depois, principalmente centrado no Álvaro Pacheco. Meu Deus, o que este senhor veio fazer no Vasco da Gama? Meus amigos, me acompanhem até o final desse vídeo, nesse pós-jogo de Vasco e Cruzeiro, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Diferente do Vasco da Gama, dê um like porque você está gostando desse vídeo. Inscreva-se nesse canal, no Marca Vasco, para fazer ele subir de cada vez mais. E para você acompanhar de perto, aperte aquela sinetinha com as nossas lives hoje, 3 horas da tarde, repercutindo esse empate, a nossa classificação e o nosso próximo jogo aí do nosso Vascão. Bem, meus amigos, aqui então já começo com você com a tabela do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco da Gama termina a nona rodada para alguns, para outros é a sétima rodada, ainda tem muitos jogos aí a acontecer por causa daquela tragédia do Rio Grande do Sul, mas o Vasco termina na 15ª posição com 7 pontos. Veja aí que está empatado com o Cuiabá, que está dando a sua reviravolta no campeonato, também com 7 pontos, e com o Corinthians também com 7 pontos. A diferença é o número de vitórias, todos com 9 jogos. Mas veja abaixo, está o Grêmio e o Criciúma empatados com 6 pontos. Na verdade, o Fluminense e o Vitória também estão com 6 pontos. Então, ou seja, o Vasco está a 1 ponto apenas da zona do rebaixamento. E, inclusive, Grêmio e Criciúma estão com 7 jogos. Ou seja, eles têm 2 jogos para ultrapassar o Vasco da Gama. Se fosse o normal, possivelmente o Vasco da Gama estaria na zona do rebaixamento já na nona rodada do Campeonato Brasileiro. E vai ser esse sufoco este ano. Por quê, meus amigos? Se você viu o jogo de ontem, primeiro eu vi uma piada que é o seguinte: se você viu o jogo de ontem inteiro, se você não torce para Vasco, não torce para o Cruzeiro, ou você não faz parte desse mundo futebolístico, vai fazer um teste de psicologia, porque você possivelmente é um sadomasoquista demais. Porque o jogo foi horroroso, horroroso. Mas vamos com algumas notícias antes. O Vasco da Gama tenta, o técnico Álvaro Pacheco, pelo menos, eu acho que assim, tá tentando e tá ligando foda-se. E tá tentando sempre algumas substituições, até porque você já tinha o esforço e expulso. Ele entra em campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, vê que ele tá substituindo essa lateral direita, tá tentando e não consegue achar. Léo e Michael, não é possível João Vitor treinar tão mal assim que ele não ganha essa titularidade. Entra com Vitor Luiz. Por que o Vitor Luiz? O Lucas Piton estava escalado para iniciar esse jogo, ele se sentiu mal, deu piriri antes do jogo, ainda no vestiário, e o Vitor Luiz foi para cima da hora. Inclusive, é uma notícia que o Vitor Luiz teve uma lesão quase grave também no jogo. A quantidade de jogadores do Vasco que estão se lesionando nos treinos é um número a ser chamado a atenção. Ainda vou fazer esse levantamento. Não acho normal, não sei se a preparação física está sendo boa. O gramado lá do CT tem a infraestrutura, porque tá assim, foi o Adson, Payet, entre outros jogadores aí, chama atenção. Aí a mudança foi no meio campo. Ele entra com Zé Gabriel e Galdames fazendo a linha ali de mais cabeça de área e mais na frente o JP. E no ataque, o famoso Rossi, o Adson e o coitado do Vegete sozinho lá. Cara, o jogo foi tão ruim que a primeira chute do Vasco da Gama no primeiro tempo foi lá aos 31 minutos do jogo com o chute do Vitor Luiz. Vitor Luiz, o qual chamou a atenção aqui. Se eu boto um jogador melhor da partida, eu já quero saber para você qual foi o melhor e qual foi o pior. Eu boto o Vitor Luiz. Me surpreendeu, jogou bem, desarmou, tentou cruzar, mas me pareceu não é muito a dele. Chutou a gol. Gostei do Vitor Luiz, foi uma boa surpresa.
e é bom a gente saber que pelo menos ali tem um reserva. Não sei se é a altura, muita gente xinga muito o Lucas Piton, porque ele realmente atuou numa decadência, mas ele entrou muito bem. Mas foi aos 30 minutos do segundo tempo. Teve depois uma falta batida ali pelo Rossi na lateral, na cabeça do Vegete. E na verdade o Vasco da Gama se resume a lançamentos e Deus que seja Vegete, faça o que ele quiser, faça o que ele puder. A única jogada de ataque do Vasco da Gama é meio ridículo. O Vegete logo depois leva um cartão amarelo, que eu acho até é, exagerado, mas o que o deixa fora da próxima partida. Então a próxima partida é aí mesmo que a gente não vai fazer gol. Porque vai jogar sem Payet, ainda machucado, pelo menos são as notícias, e sem o Vegete. Como é que esse time vai fazer gol? Não vai fazer gol. Será que o Cleiton vai entrar como titular? Deve entrar no lugar do Vegete. E, meu Deus do céu, que seja o que Deus quiser. O jogo foi muito ruim. Nesse primeiro tempo, chamando também a atenção ao JP, que eu achei ele muito perdido no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada, mas eu achei engraçado porque a gente espera de jovens correndo, uma loucura assim correndo. Ryan não corre e o JP também achei ele. E olha que ele jogou meio avançado. A gente pensava que ia ser o Galdames, não, jogou e o JP um pouco mais avançado. Não achei nada demais na estreia. Só acho assim, se o Payet continua fora, meu irmão, o JP no lugar do Galdames, para mim, é melhor ainda. O Vasco volta para o segundo tempo ainda sem substituições, mas o Vasco muito ruim, sempre dependendo de bola aérea para o Vegete. Aí ele faz uma substituição. Entra Puma no lugar do Paulo Henrique. 6 por meia dúzia total. Olha, eu ainda acredito que eu sou mais o Puma, porque o Paulo Henrique também é triste. É triste no ataque, é triste na defesa. Aí a gente acha que o Puma é triste na defesa. No ataque eu acho que ele é triste também. Olha que situação que é o Vasco da Gama. E entra o David no lugar do Ross. Esse português tem alguma coisa contra o David, que eu acho que quando o David entra, ele não entrega nada, mas entrega um pouco melhor do que o Ross. O Ross é que não consegue entregar também na defesa, não consegue entregar no ataque, a não ser alguns escanteios bem batidos. Sem nenhuma oportunidade. E aqui eu faço um parênteses. Cruzeiro horroroso. Cruzeiro horroroso, meu irmão. Que falta de sangue entrou hoje. Se ele quisesse mais ou menos ali, pressionava um pouco o time do Vasco da Gama. Aí o português também é maluco, né? Ele tira o JP, coloca Serginho. Aí eu fico imaginando que ele fez uma linha de 4 ali dos laterais zagueiros, fez uma linha de 2, Zé Gabriel e Galdames. Zé Gabriel muito melhor que o Galdames, que isso não significa nada. E na frente faz uma linha de 4 lá, David no lado, Serginho Kosovo, que não fez nada no lado, Vegete no meio, e você tinha o Adson ainda. Nada. O cara tá tentando. Tá bom, beleza, pode ser. A gente sabe que sem meio de campo você não consegue. E ficou a prova nisso. Aí teve, pra mim, o pênalti que não sei quem deu o chute, se foi o David, Pumita, acho que foi o Pumita que deu o chute. O jogador do Cruzeiro dá um carrinho e a bola bate no braço dele, claramente. Pra mim, meu irmão, zagueiro que dá carrinho dentro da área, ele corre o risco de fazer pênalti e ter mão. Então, para mim, foi pênalti, claro. Essa ideia de não pênalti, porque é braço de apoio, não existe. Carrinho dentro da área de defensor, o cara tá correndo o risco de pênalti e de pênalti, fazer o pênalti no zagueiro, no atacante, ou dar a mão. Então, meu irmão, não tem essa história não, pra mim foi pênalti. Aí ele ainda faz uma substituição que entra o Cocão e o Cleiton no lugar do Adson e do Galdames. Nada, meu irmão. Nada. E pra mim, eu acho que fica a tônica, uma imagem aonde numa bola batida ali o David, da entrada da grande área, não estava nem na direção do gol, ele tenta dar uma bicicleta. Para mim, acho que isso é muito icônico no jogo. É um jogador muito ruim, e que ele merecia ter sido expulso, porque ele deu uma cotovelada no jogador do Cruzeiro, não foi sem querer, ele foi grosseiro ali, tinha que ter sido expulso. Ele tenta antes, dá uma bicicleta, né? Assim, entrega a bola pro adversário, sabe que ele não vai fazer um golaço daquele. Para mim, a tônica dessa partida, como eles são ruins. Como você, na verdade, você viu um time tenso dentro de São Januário, vazio, em torno de 11 mil pessoas. Eu estou falando aqui que até a torcida está abrindo mão já do time. Aí vai ser a decadência total quando a torcida entender. Cansei de ficar levando esse time nas costas e nada me entregar. Ó, foram 11 mil para um jogo de domingo às 6h30 da tarde. Próximo jogo é 8h30 contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. E o outro é sábado à noite contra o São Paulo em São Januário às 9h30 da noite.
Que absurdo também sem esse CBF. 9h30 da noite botar um jogo do Vasco da Gama em São Januário. Um jogo grande, pelo menos, cara. Não vai, quer ver que não vai ninguém? 9h30 de um sábado. É absurdo. Mas enfim, meus amigos, o que eu quero falar aqui agora é tomar a tônica do Álvaro Pacheco. Até porque o Álvaro Pacheco, na sua coletiva, como todo mundo deve estar reverberando aí, achou que o jogo do Galdames, que não entregou nada, que não jogou nada, que não passou nada, que se omitiu durante o jogo, essa que é a verdade, que ele não desarmou ninguém, não marcou ninguém e não criou nada. Ele chamou um jogo brutal, intenso, alguns estão botando um jogo fantástico e tal. Esse português vai morrer junto com o, torcedor, com o jogador. Por que eu acho? Português é grande coisa? Não, não é. O que a gente está precisando de um milagre, como o Ramon Dias fez ano passado, de extrair, mesmo de jogadores muito ruins, o máximo deles. Esse português já deu para ver que não entende nada de futebol, ele não sabe onde está, e quando ele dá essas declarações, não tem nenhum assessor para falar: o Portuga, não vai elogiar o Galdames, que a torcida está pegando no pé do Galdames. Tu vai morrer com o cara. Não, ele vai lá numa coletiva e elogia. Fala que a equipe melhorou, que todo torcedor, todo treinador fala, melhorou porque terminou a partida de 0-0 contra um terrível Cruzeiro que não criou nada. Ah, meu irmão, eu acho o seguinte: qualquer técnico que entre no Vasco, a culpa não é dele. Não foi o Álvaro Pacheco que montou, não foi o Álvaro Pacheco que está participando dessa desordem, que está fora do campo com a briga entre Pedrinho e sempre Vasco e Vasco da Gama contra a 77 Partners. Não é ele que está botando o diretor técnico, não é ele que contratou, não é ele que não fez nada. Mas é ele que está escalando um jogo. E é ele que não tem um assessor para dizer como é que é o futebol brasileiro. Isso está me incomodando. O jogo de ontem ficou claro que o Vasco da Gama entrou muito tenso, muito nervoso. Não sei se os jogadores compraram a briga do técnico, essa que é a verdade. E a gente fica meio perdido com esse 0-0 aí, absurdo, sem graça, um jogo muito ruim e sem esperanças de ver um Vasco melhor. Então, o que eu acho? Cara, se ele não for demitido amanhã, no Álvaro Pacheco, ele vai ser demitido depois do Juventude, depois do São Paulo, algum jogo, daqui a pouco ele vai ser demitido. O técnico vir vai melhorar? Não, porque, meu Deus do céu, o que foi feito no Vasco da Gama esse ano foi a pior coisa que eu já vi todos os anos. Porque todos os anos a gente pelo menos contratava uns 14 jogadores ruins, mas você tinha 14 jogadores para você se xingar. Pelo menos em toda a posição você tinha um ou dois jogadores para você ficar substituindo. Dessa vez você não tem. Bahia não joga, não tem um cara para armar no meio de campo. Você não tem um primeiro volante bom, você não tem um segundo volante bom, você não tem um meio de campo. No ataque você só tem o Vegete, porque Cleiton não é. No lado você não tem. Então o elenco, o que foi o trabalho que foi feito para a montagem desse elenco? Olha, tinha que ser presos Lúcio Barbosa, Alexandre Matos, 777, porque foi uma coisa asquerosa. Mas, Portuga, você vai queimar, você vai morrer com certos jogadores. Tá certo que a culpa não é tua, porque você não tem peças para montar, mas você pelo menos podia dar mais intensidade. O que a gente não está vendo em campo é os jogadores comprando essa briga do Vasco e do treinador. E isso muito me preocupa, beleza? Eu quero saber a sua opinião. O Boina tá com prazo vencendo? O Boina vai se manter até o final do campeonato? O Álvaro Pacheco, ele é bom? A culpa é dele ou não é? Cara, eu quero saber muito a tua opinião aqui embaixo para a gente discutir hoje às 3 horas da tarde a continuidade desse trabalho do Boina. Lembrando, quarta-feira, às 8h30, já tem jogo contra o Juventude. Disputa direta para o rebaixamento. O Vasco tem que sair do Alfredo Jaconi, pelo menos com um empate. Bem, meus amigos, muito obrigado aqui por ouvir esse vídeo. Tchau e saudações vascaínas.